Bem-vindas, bem-vindos a mais um projeto da nossa proposta Vocações Online. Estes videocasts que depois fica no canal YouTube, você pode se inscrever, compartilhar, acessar o sininho, divulgar, porque para nós são produtos vocacionais missionários de conteúdo nosso projeto com o objetivo geral da igreja no Brasil, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias. À luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje nosso entrevistado é o querido padre Gilberto, da Diocese de Ourinhos. Bem-vindo, padre Gilberto. Olá, padre Gabriel. Olá, internautas. Agradeço aí o vosso convite para participar desse projeto aqui nas mídias sociais, que são tão necessárias hoje também para o processo da evangelização, padre Gabriel. Certíssimo. Fazia tempo que queria te entrevistar, porque te conheço, sei que você é um padre presentíssimo nas redes sociais, então eu sei que você ama a catequese. Te pergunto já no começo, fala um pouco da tua experiência, como é que você se tornou um padre amante da catequese? Então, padre Gabriel, já nos primórdios da minha vocação, quando participava do grupo dos crismandos, depois no grupo dos jovens, fui me despertando para a evangelização e a catequese. E logo após a crisma, eu fui então para o grupo dos catequistas da paróquia de São José, lá em Lençóis Paulista, acompanhando, claro, no começo, um catequista mais experiente, depois, com o passar do tempo, assumindo também turmas sob a minha responsabilidade. E deu certo, padre Gabriel, que foi ali naquele contexto de 1983, quando a CNBB publicou um documento muito importante que iria nortear a catequese nos anos seguintes, e até os dias de hoje, o documento 26 da CNBB, Catequese Renovada, onde se falava muito entre fé e vida. Então, a superação daquele modelo de catequese simplesmente entendido como instrução, como que se fosse uma aula, mas uma catequese vivencial, experiencial, que pudesse iluminar a vida do catequizando. Então, já no meu começo como catequista ali, eu me deparei com esse documento, e aquele documento me chamou muito a atenção, e depois, claro, do sacerdócio principalmente, fui aprofundá-lo e perceber a importância desse novo rosto da catequese no Brasil, a partir desse documento, que é fruto também do anseio do Concílio Vaticano II de renovar a pastoral, a evangelização e a catequese. Muito bem, padre Gilberto. Eu sei que você é um padre que se atualiza, um padre que estuda. Já quando você respondeu sobre catequese, dá para ver que você está muito atualizado. E, além de Ourinhos, que é a tua diocese, onde você atua, onde eu também trabalhei 5 anos, fiquei em Piraju, ficamos perto lá, na nossa área, nossa amizade. Como é a tua visão no Brasil, o sínodo? Você que está lendo, meditando, você que está nas redes sociais, como é que você está interpretando as características positivas de uma igreja sinodal no Brasil? Então, padre Gabriel está fazendo uma conexão com a catequese, o esforço de se renovar a catequese, onde também a pessoa do catequizando é levada em conta. Então, deixar o catequizando, por exemplo, falar, trazer as suas angústias, as suas dúvidas para a catequese. E isso se conecta com o sínodo, que é justamente essa proposta aí do Papa Francisco de ouvir principalmente a igreja. Já em 2015, refletindo sobre uma igreja sinodal, o Papa Francisco dizia que esse é o modelo que ele entende de igreja agora
para o século XXI. Então, uma igreja que se faz capaz de ouvir, capaz de cada vez mais entrar em diálogo com os fiéis. Mesmo porque, Padre Gabriel, também já conectando com um outro tema, a tecnologia, as mídias digitais, hoje todo esse contexto da internet está tendo também repercussão na própria maneira em que a pessoa hoje se defronta, por exemplo, com a notícia, com a própria maneira com que a pessoa ela é colocada diante de informações. Antigamente, com as mídias tradicionais, rádio, TV, jornal, nós apenas, vamos dizer, consumíamos uma notícia, uma informação, um conteúdo. Hoje, com as mídias digitais, todos nós nos tornamos também produtores de conteúdos. Então, aquela hierarquia vertical de cima para baixo, hoje já não está mais sendo aceita, porque as pessoas estão acostumadas a opinar, a dialogar, a construir juntas o próprio conhecimento, a própria informação. E nesse sentido também é um desafio para a igreja saber ouvir, saber escutar, ter a humildade de se colocar numa atitude de diálogo e não simplesmente chegar com fórmulas prontas, acabadas de cima para baixo, mas se inclinar para ouvir e a partir daí então ir construindo o seu jeito de ser igreja nesse século XXI. Então, as mídias sociais hoje estão provocando uma horizontalização da comunicação, do próprio conhecimento, porque todos têm a oportunidade de interagir com a notícia, com o conhecimento, e não apenas receber, como antigamente, de maneira passiva, o conhecimento, a informação. Então, essa sociedade em rede aí vem de acordo também com essa proposta de uma igreja sinodal, uma igreja que, sem perder, claro, o seu patrimônio, sem perder o depósito da fé, a qual ela é chamada a comunicar a cada geração, mas que deve hoje estar preparada para entrar também nesse mundo do diálogo, nesse mundo em que já não se aceita simplesmente algo vertical, de cima para baixo, mas as pessoas, Padre Gabriel, elas querem interagir, elas querem participar. E o Papa Francisco, também sempre antenado aí, vamos dizer assim, ele propõe esse sínodo, esse momento de escuta, o que a igreja precisa ouvir para que o seu próprio ser igreja possa corresponder mais aos anseios e aspirações das pessoas de hoje, como dizia o próprio Concílio Vaticano, as alegrias e tristezas das pessoas são as alegrias e tristezas aí também da igreja, Padre Gabriel. Somos padres antenados, gostei desta tua definição, inclusive, quando você falava de produzir, eu me lembro que eu também escrevi um livro e tentei neste livro expressar a minha experiência com a juventude. E, olha, eu demorei 8 anos para publicar este livro. E o teu livro, me conta, você demorou tanto tempo, quando você se percebeu como escritor, como foi a faísca, por qual razão você escreveu o livro? O título é Das Cavernas para o Para o Metaverso. metaverso. Qual é a faísca? Como é que nasce Padre Gilberto, escritor? O que te provocou a produzir um livro? Então, Padre Gabriel, na verdade, desde jovenzinho, adolescente ainda, eu já me apaixonei pelos livros e lá atrás pensava um dia de talvez tentar escrever um livro. E o tempo foi passando e eu sempre li muito, principalmente, gosto muito de filosofia, por exemplo, que é um dos cursos que nós fazemos aí para o sacerdócio. Então, a filosofia sempre me encantou, até mesmo antes de fazer a experiência do estudo dela no seminário. E terminado o curso de filosofia, teologia, sempre continuei lendo teologia também, é claro, mas filosofia, que é uma das minhas paixões. E também romance, poesia. Eu sou um apaixonado pela língua portuguesa, acho uma língua belíssima. Então, por exemplo, no meu TCC de filosofia, eu fiz uma conexão entre Fernando Pessoa, grande poeta português, com temas da filosofia.
E depois também tem o grande padre jesuíta Antônio Vieira, que o próprio Fernando Pessoa disse que é o imperador da língua portuguesa. Sou apaixonado pela obra do Padre Vieira, tenho aqui as obras completas dele, com 30 volumes, os seus famosos sermões e outros tantos escritos. E, para mim, ler o Padre Antônio Vieira é realmente um deleite. E fui alimentando esse sonho, até que chegou a pandemia, então nós nos vimos naquela situação também de isolamento social, e aí já comecei a pensar mais profundamente, por que não aproveitar também daquele momento para pensar um primeiro livro. E como eu gosto muito também de tecnologia, das mídias sociais, da internet, então estendi a pesquisa nesse campo e tentei fazer um link, uma ligação entre filosofia e tecnologia. Então, como eu disse, na própria apresentação do livro, não é um livro que vai dar respostas, muito mais vai suscitar perguntas sobre as repercussões que toda essa sociedade em rede interconectada está produzindo na própria experiência humana. Arrisco até a dizer que o mundo era um antes da internet e agora já está sendo outro após a internet, que trouxe toda essa possibilidade de comunicação, de interação. Hoje nós podemos carregar todo o conhecimento do mundo num smartphone. E até no dia 12 de dezembro de 2012, então uma data fácil de lembrar, 12 de dezembro de 2012, o Vaticano lançava o Twitter oficial do Papa. Na época, o Papa Bento, que ele lançou o primeiro Twitter dele no dia 12 de 12 de 2012. E se fez presente ali no Twitter, depois o Papa Francisco deu sequência. Então, a igreja também inserida nesse campo. E agora, no final do ano passado, quando já estava escrevendo o livro, na verdade, nem tinha um título ainda, então eu me deparei com a notícia do metaverso, essa internet potencializada, onde nós, por exemplo, através dos óculos de realidade virtual, através de equipamentos acoplados à mão, por exemplo, já tem experiências nesse sentido, vamos fazer uma experiência muito mais imersiva na internet. Então, por exemplo, dizem os estudiosos que através do nosso avatar, que é o nosso bonequinho lá na internet, nós vamos poder viver toda uma vida virtual dentro desse metaverso, que é uma potencialização da internet. Estudiosos dizem que a internet também vai ser totalmente diferente quando o metaverso já estiver presente. E o próprio criador do Facebook mudou o nome de Facebook para Meta, já entrando nessa dinâmica de uma realidade mais potencializada da própria internet. E até mesmo, por exemplo, a Boeing diz que vai construir lá um avião no metaverso, onde já estão acontecendo até mesmo casamentos e outras experiências. Então, eu pensei, por que não colocar no livro esse título, Das Cavernas, quando o ser humano começa o seu processo através das pinturas de comunicação, chegando agora ao metaverso. Então, é um livro que pretende, à luz, sobretudo da filosofia, nos fazer questionar a nossa própria ação na internet, que tem tantas potencialidades boas, mas também tem seus limites. E através de experiências pessoais, Padre Gabriel. A minha sobrinha, só tem uma sobrinha, por exemplo, chamada Aline. Hoje ela está com 10 anos. Mas quando ela tinha 4 anos, numa visita a ela, ela falou, tio, vem aqui que eu vou fazer um bolo. E eu fiquei espantado, como com 4 anos vai fazer um bolo. Ela foi lá no computador e fez um bolo virtual, quer dizer. Então, toda uma realidade hoje, ela já é uma nativa digital, já mexe perfeitamente com os aplicativos, sabe melhor do que a gente isso. Então, esse pessoal que nasceu a partir dos anos 2000 já são nativos digitais, já estão inseridos nesse mundo do digital, da internet, e nós que somos um pouquinho mais experientes aí, temos que nos adaptar a ele. Então, isso tudo tem seus pontos positivos, mas também tem
interrogações, as famosas bolhas da internet, onde a gente acaba acessando apenas aquilo que nos agrada, porque o algoritmo nos conhece, como dizem os estudiosos, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, tudo que fazemos na internet, o sistema da internet, o algoritmo, vai delineando aquilo que nós vamos visualizar. Por exemplo, nós estamos nessa situação no Brasil de uma polarização política, e dependendo do lado que estejamos, da bolha que estejamos, a gente não consegue dialogar com o outro lado. Por quê? O próprio sistema da internet só vai nos apresentando na nossa timeline, na linha do tempo, aquilo que está compatível com as nossas escolhas, gostos e preferências. Então, esse livro é uma tentativa, a partir da filosofia, pensar um pouco as possibilidades, mas também desafios e limites dessa sociedade em rede interconectada, Padre Gabriel. Você falava, Padre Gilberto, de Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira. Eu, nestes meses, estou fazendo, juntamente com Jussara e Gibson, as entrevistas, já número 55, e primeira vez que alguém fala de Antônio Vieira. Então, te pediria, antes da bênção final, você poderia dar as qualidades desse padre? Era um padre simpático, era um padre intelectual, sabedoria, humilde. Conta um pouco, em breve, as qualidades, porque é a primeira vez que alguém nas entrevistas cita Padre Antônio Vieira. O que tinha de especial este padre? Então, Padre Gabriel, e esse ano completo, com a graça de Deus, em dezembro, 25 anos de sacerdócio. E já está pronto o segundo livro, só falta mandar para a editora, onde eu reflito sobre 25 anos de padre, ajudados pelos sermões do Padre Antônio Vieira. Então, o Padre Antônio Vieira, ele é um padre do século XVII, jesuíta. Viveu entre 1608 a 1697, uma vida longa, portanto. E tinha esse grande dom da oratória. Era um grande orador. E os seus sermões são realmente belíssimos, teologicamente, mas também linguisticamente. O português que ele usa é super refinado, é de primeiríssima qualidade. Não à toa, Fernando Pessoa disse ser o Padre Vieira, aí o imperador da língua portuguesa. E ele também se colocava na defesa, por exemplo, dos índios, naquele contexto da escravidão do século XVII, defendeu os judeus, foi até mal interpretado e perseguido um tempo, infelizmente, pela própria Inquisição. Depois ele mesmo fez a sua defesa e conseguiu lá a absolvição. Mas os sermões dele são realmente sensacionais, apaixonantes. Ele pega um tema bíblico e desenvolve ao máximo aquele versículo da Bíblia, conectando também com a filosofia, por exemplo, com a patrística, os santos padres, e são verdadeiras pérolas de espiritualidade, mas também de gramática, de escrita, de língua portuguesa. Então, um grande intelectual brasileiro do século XVII, um grande orador, que muito contribuiu aí também com o próprio desenvolvimento da língua portuguesa e da arte da oratória. Muito obrigado, Padre Gilberto, parabéns pelos teus 25 anos, parabéns pelas respostas. Este vídeo vai ficar no YouTube, com certeza muitas pessoas vão apreciar. Eu vou mandar, inclusive, para Piraju, para Ourinhos, Paraná, Minas Gerais, Amazônia, São Paulo, onde conheço, vou divulgar, porque as suas respostas foram excelentes. Muito obrigado. Dá a tua bênção final. Eu que agradeço, senhor Padre Gabriel, uma alegria reencontrá-lo após tantos anos, mesmo aqui sendo pela internet, uma alegria mesmo. Parabéns pelo trabalho e estou à disposição para futuros programas. E pelas mãos de Santo Antônio, hoje é dia de Santo Antônio, que Deus abençoe os nossos internautas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo também. Um abraço. Amém. Padre Gabriel. Abraço, muito bom, foi muito bom, obrigado. Até a próxima. Comunidade de amor, nossa igreja é comunidade que vive, partilha a fé. Comunidade de amor, nossa igreja é comunidade que vive, partilha a fé.